E aí a gente vai continuar hoje. Não se deixe intimidar pelos gigantes, parte 2. Vai haver outras partes, eu vou descobrir até o final da pregação. Porque o Senhor foi me dando tanta coisa que eu falei, Senhor, será que dá tempo de eu ministrar tudo isso? Vamos que lá, vamos ver o que o Senhor tem. Eu vou dar uma de professorzão agora, tá? Que sou mesmo de profissão. Como professor, para os que não estavam aqui na semana passada, vou até colocar meu óculos de professor, né? Para quem não estava aqui na semana passada, como é que eu vou saber da parte 1? Primeiro você pode, a playlist lá no canal. Como é que chama o seu canal? É Fernando Gasparetto mesmo, gente. Você vai procurar lá, Fernando Gasparetto com 2 T's, tá? Aí você vai procurar, tem uma playlist lá chamada Igreja Batista Lagoinha, alguma coisa assim que eu coloquei lá, ou pregações. Eu não lembro agora, você vai descobrir lá. Você pode ouvir a pregação da semana passada, tá lá já, tá? Mas eu vou fazer uma retomada aqui para vocês não ficarem perdidos. Na semana passada nós falamos, quando a gente fala em gigante na Bíblia, qual é o gigante mais famoso da Bíblia? A gente, Golias, Davi e Golias. Acho que a maioria dos crentes há um certo tempo aí já conhece a história de Davi e Golias. E aí nós pegamos essa linha aqui, conversamos um pouco sobre como foi esse processo de Deus escolher Davi enquanto Saul ainda era rei. Deus falou para Samuel, vai lá ungir um filho de Jessé para ser o próximo rei. E aí Samuel falou assim, como se Saul é o rei? Imagina se Saul descobre. Ele fala assim, seguinte, o meu comando para você é, vai lá, fala com a família de Jessé que vocês vão fazer um sacrifício para o Senhor, e nesse processo você vai ungir o próximo rei. Bom, beleza, se alguém te perguntar, você foi lá fazer um sacrifício para o Senhor, com a família de Jessé. E foi lá, e Davi acabou sendo, tem toda uma história, né? Porque Jessé chega apresentando os primeiros 6 filhos, né, todos mais jovens, fortes, com porte de príncipe, guerreiros, já assim, de certa maneira, visualmente falando, pela aparência, preparados para ser o próximo rei. Mas aí nenhum deles serviu e Davi nem estava lá, porque o pai dele nem cogitou chamar Davi. Porque Davi era mais novinho, estava cuidando das ovelhas e tal, chamou Davi. Logo depois que isso acontece, ele recebe óleo sobre a cabeça e Samuel o consagra rei. Na sequência, ele vai levar comida para os irmãos, os 3 primeiros irmãos, aí, os 3 mais velhos que estavam no exército. E aí estavam sendo afrontados pelos filisteus, e havia um gigante de quase 3 metros de altura, que estava ali, afrontando, olha, vocês vão fazer o seguinte, é um acordo aqui, eles estavam entre 2 vales, né, em 2 colinas, e havia um vale no meio, a Bíblia fala, e ele estava lá, mande um guerreiro de vocês, que se eu perder para esse guerreiro, nós vamos nos tornar escravos de vocês, mas se eu vencer, vocês se tornam nossos escravos. E o povo lá, o povo de Israel, todo medroso, todo assim, como é que nós vamos enfrentar esse gigante de 3 metros de altura e tal? Quando Davi fica sabendo o que está acontecendo, apesar de ele não ser um guerreiro, não ter sido preparado, não ter treinamento do exército, nada disso, ele fala assim, como a gente pode deixar esse gigante afrontar o nosso Deus? O nosso Deus é conosco, se ninguém vai enfrentar, eu enfrento. Um jovenzinho, que quando for colocar Saul, quando falou, tá bom, vou deixar você ir, né? E aí, para convencer, nós estamos falando de gigantes. Para você enfrentar gigantes cada vez maiores, você precisa ter passado por provas, por testes anteriores. Como é que Davi convence Saul a mandar um garoto jovem, mais fraquinho ainda, que não era um guerreiro ainda, para ir lutar com um gigante de quase 3 metros? Ele falou assim, meu rei, eu, quando cuido das ovelhas do meu pai, quando aparece um urso ou leão, uma coisa assim mais leve, mais de boa, assim, como qualquer nós, se entrasse um leão aqui, o que você ia fazer? Você ia fazer o que Davi falou para Saul. O que Davi falou para Saul? Davi chegou para Saul e falou assim, quando aparece um urso ou uma ovelha, para tentar pegar uma ovelha da minha família, o que eu faço? Eu pego o leão pela juba, soco ele até morrer. Coisa básica, né? Qualquer um nós faríamos, né? Hoje em dia, né? Aí Saul falou assim, é verdade? Eu já fiz isso algumas vezes. Opa, então nesse caso, um gigante de 3 metros é uma coisa diferente, é complicado, mas você está falando, vamos deixar. E tentou colocar a armadura dele. Davi nem aguentou. Você não aguenta, não dá nem para mexer com esse negócio aqui. Oi, não dá. Eu vou de peito aberto mesmo, com a minha funda, vou pegar 5 pedrinhas e não vou nem precisar das 5, eu só vou usar a primeira. A primeira eu vou lançar e já pronto, resolveu a parada. E aí Davi vence o seu segundo gigante. E a gente foi falando sobre isso, e aí nós falamos na semana passada também. Usamos aí, entendemos que quando você enfrenta gigantes, você recebe uma unção e uma capacitação para vencer gigantes ainda maiores. Você é promovido, você prospera, você avança de nível, você vive algo novo. E aí nós lembramos da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, para quem lembra dessa história, amigos de Daniel, na época em que o povo lá do sul de Judá foi levado cativo pela Babilônia, e esses 3 não se prostraram diante de uma imagem que o rei Nabucodonosor, na época,
criou e mandou todo mundo se ajoelhar e adorar, e eles não fizeram isso, o rei lançou eles dentro de uma fornalha, que estava tão quente, tão quente, tão quente, que todo mundo que chegou perto dela morreu, os soldados que estavam juntos e tal, e eles entraram e ficaram de boa ali, ó, dançando ali, ó, louvando ao Senhor, fazendo graça ali. Só que os caras, de onde você vai? Imagina, não colocou 3 caras lá, eles estão lá, estão de boa, estão passeando no meio do fogo e ainda tem um quarto. Quem é esse aí? E a Bíblia fala, você pega esse texto, está lá em Daniel 3, você vai ver que no final, o que acontece com esses 3? Eles foram promovidos. Está escrito exatamente essa palavra, na minha Bíblia, na linguagem da NVI, na Nova Versão Internacional, nós vemos lá que eles foram promovidos. E aí nós comentamos, Daniel na cova dos leões, a mesma coisa, prosperou ainda mais, ele já estava prosperando, já era homem de confiança do rei Dario na época, e aí tentaram armar contra ele, o pessoal tinha inveja dele, fizeram o rei assinar um decreto lá, falar assim, ninguém pode adorar durante um período de tempo e tal, nenhum deus e tal, a não ser adorar o próprio rei, que é a santidade, que é a imagem, que é a figura que merece adoração. O rei Dario na época assinou esse decreto, e você acha que Davi parou? A Bíblia fala que Davi orava 3 vezes ao dia, ele não parou de orar, continuou orando. Os caras denunciaram. Eu falei, quem? Meu Deus, confundi, ainda bem que nós temos irmãos aqui atentos. Eu fiz isso para saber se os irmãos estavam prestando atenção. Obrigado, Gustavo estava prestando atenção, bom aluno, graças a Deus, né? Daniel, aí ele foi lançado na cova dos leões. O pessoal ainda acha que ele ficou uma noite inteira com os leões, o leão não comeu ele. É que se ele fosse que nem Davi, ele ia pegar o leão pela juba e ia socar cada leão, e aí de manhã, mas ele não fez isso, né? Os leões estavam vivos no outro dia, mas Deus fechou a boca dos leões. Então é verdade, você pegar o referente de Davi, é verdade, né? Já pensou ele socando os leões? Se Davi fazia isso, né? Daniel não fez. Daniel ficou de boa, deitou, né, com os leões, dormiu com eles, né? A juba fofinha lá do leão, deixa eu arrumar aqui, dormiu com os leões. E aí no dia seguinte o rei falou, Daniel, o Deus vivo o Deus a quem você serve te salvou? Ele falou, estou aqui, rei. Mandou recolher todo mundo que denunciou ele e armou contra ele, mandou jogar. E a Bíblia fala, os leões não estavam com fome, que os caras nem chegaram no chão, os leões já abocanharam e comeram antes dos caras chegarem no chão, quando lançaram eles na cova. E aí, mais uma vez, a Bíblia fala, Daniel ainda já era um homem de confiança do rei, foi promovido novamente. Olha só, quer ser promovido? Quem quer ser promovido aqui? Quem quer ganhar mais? Quem quer ser promovido na empresa? Quem quer ideias criativas de Deus para prosperar e enriquecer? Amém? Ufa, pastor, você está falando da teologia da prosperidade? Não, estou falando de prosperidade bíblica. E eu estou falando sobre você prosperar, sabe por quê? Gente, aqui tem um monte de coisa para fazer aqui nessa igreja. A gente quer pintar, a gente quer adequar, a gente quer colocar iluminação, a gente quer melhorar o som, a gente quer comprar uma mesa digital, a gente quer fazer a nossa fachada lindíssima ali, precisa de dinheiro. Se você não prosperar, quem é que vai fazer isso aqui na igreja, gente? Então eu oro para que você prospere e enriqueça, mas eu oro para que o Senhor te dê sabedoria para administrar os recursos que Ele vai te dar, porque senão não adianta nada. Dinheiro corrompe. Nosso pastor lá de São José, eu aprendi isso com ele, ele fala assim, 3 palavrinhas são o eixo do mal. Cuidado. Poder, dinheiro, imoralidade. Vai ver alguém que caiu, vai ver um pastor, uma liderança que caiu, ou foi porque o poder subiu a cabeça, cresceu demais e aí perdeu o foco, se corrompeu. Começa a ver dinheiro, gente, dinheiro na mão é vendaval. Você lembra desse louvor? Jesus amado pastor. Então, mas tem uma música aí que fala isso aí, né? Chega na mão dinheiro. Já viu esse pessoal aí que ganha dinheiro aí nesses reality shows da vida? Se o cara não tiver uma boa equipe, se o cara não souber administrar, quantas histórias de gente ganhou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas sim, não deu um ano, o cara já está falido de novo. Sem sabedoria, o dinheiro não dura na sua mão, e muita gente se corrompe. E imoralidade, gente, o que tem de crente caindo e dando mau testemunho por causa disso. Cuidado, é o eixo do mal, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas Deus quer te prosperar sim, em nome de Jesus. Vamos em frente? Vamos em frente? Você está pronto para receber? Está pronto para ser promovido? Está pronto para ser preparado para vencer os gigantes que estão se levantando contra você? Parte 2, não se deixe intimidar pelos gigantes. Eu cheguei a dar um prenúncio e no nosso GCzão eu falei alguma coisa sobre isso e falei sobre você, sobre o grande gigante que no Novo Testamento a igreja enfrenta, a igreja recém-nascida, a igreja recém-estabelecida por Cristo, a igreja de Atos. Atos é o livro histórico do Novo Testamento. E aí em Atos nós vemos o estabelecimento, o nascimento da igreja, as igrejas começando nas casas e começando a crescer e começando a avançar. E o grande gigante que se levanta contra a igreja é a perseguição. Perseguição religiosa existe ainda hoje? Existe. Vai piorar?
Vai. Você já leu a Bíblia? Porque está escrito na Bíblia que vai piorar, tá? A gente vai ser perseguido? Vai. Gente, você vai ser grande. Igreja Lagoinha é grande. Essa igreja vai ser grande. Você achar que não vai haver perseguição, calúnia, gente falando mal, mesmo que não haja motivo. Gente criticando, eles vão criticar até a coisa que, assim, não, sabe o incriticável? Você já viu algumas coisas assim, tipo, não tem nem o que criticar, mas você vai ouvir gente criticando o incriticável. Você tem que estar preparado para ser perseguido. Se você quer ser grande, você tem que ser preparado para enfrentar esse gigante chamado perseguição. E aí nós vemos isso lá no Novo Testamento, que a perseguição é um gigante a ser derrotado. Quem foi o grande homem, na figura de homem, o grande gigante, a pessoa que mais perseguiu cristãos naquela época, que é o maior nome da perseguição religiosa no início do Novo Testamento lá? Saulo, que depois se tornou Paulo, que foi o grande gigante que perseguia a igreja, e depois se tornou um grande gigante responsável por evangelizar, inclusive os gentios. A expansão do evangelho para todas as nações. Foi um gigante também nessa área. Aí você fala, Fernando, a gente não está falando sobre gigantes serem derrotados? Aí eu vou dizer o seguinte, gigantes podem se converter. Você ouviu o que eu falei? Aí eu falo o seguinte, mas todo gigante se apresentar diante de mim, eu vou matar? Não, esteja atento ao Espírito Santo, porque tem gigante que você vai orar por ele e ele vai se converter. Olha só, eu imagino, o próprio Jesus Cristo apareceu para Paulo lá em Atos 9, apareceu para Paulo e falou, eu sou aquele que você está perseguindo. Quem? O Cristo, esse que ressuscitou sou eu. Então é isso, é verdade, você é o filho de Deus mesmo, então é. Aí ele ficou cego. Aí eu fico imaginando Ananias, que foi a pessoa que orou para ele voltar a ver. E quando Deus fala assim, Ananias, eu estou enviando aí para você Saulo. Ele, quem? Sabe quem? Já ouviu falar de Saulo? Saulo é aquele que está perseguindo, principalmente depois aquele que estava lá naquela reunião lá que apedrejou Estevão, né? Aquele que fez com que todos aqueles que estavam perseguindo, a igreja toda se espalhasse, e todo mundo fugisse, e aquele que estava indo para Damasco para pegar, capturar, matar todo mundo, esse aí? Eu estou mandando ele para sua casa. Já pensou? Não sei qual seria a pessoa gigante que seria, terrorista, alguém assim, que você fala assim, meu Deus está mandando ele para minha casa. Você fala assim, o quê? Deus? Não, peraí, vamos conversar primeiro. É mesmo? Você tem certeza? Está mandando ele aqui? Ele está cego, você vai orar, ele vai voltar a ver, você vai discipular ele. O quê? Você tem certeza, Deus? Você não eu acho que o senhor não está equivocado? Não. Tomando esse cara, ele vai ser um gigante do evangelho, um gigante pregador da palavra de Deus, uma referência para nós. Esse é o São Paulo, o apóstolo Paulo, né? Uau! Um gigante pode se converter. Amém? Alguns gigantes devem ser mortos, outros você vai pregar para eles com fé, com ousadia, com coragem, eles vão ser gigantes na fé. Amém? Gigantes na causa do evangelho. E aí, olha só que interessante, a própria perseguição se tornou parte do propósito de Deus, porque quando nós falamos sobre a expansão do evangelho lá em Atos dos Apóstolos, a igreja estava toda confortável ali nos arredores de Jerusalém, e só pregando lá por judeus mesmo, e meio ali, né, tal. Quando Estevão morreu, você pode ler isso lá em Atos, nos capítulos anteriores ao 9, 8 e tal, você vai ver o seguinte, que por causa da perseguição, todo mundo saiu fugido, e foi para tudo quanto é parte, e para todas as partes que os crentes, os cristãos fugiram, eles estabeleceram a igreja e começaram a pregar o evangelho para todo mundo. Uau! O que quer dizer o seguinte, que mesmo que o gigante não se converta, ele vai trabalhar por você e pela causa. Deus vai fazer o gigante trabalhar por você. Está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? E aí, Filipe, na época, você vai ver isso em Atos dos Apóstolos também, os primeiros diáconos que foram ordenados, foram 7. E entre eles estava um, que não é o mesmo discípulo de Jesus, tá? É outro, Filipe. E a Bíblia fala que por causa da perseguição, Filipe foi para Samaria. Você lembra Samaria? Que aquela mulher, junto ao poço estava eu, quando um homem judeu... Você lembra dessa? Agora todo mundo lembra dessa música, né? Você lembra dessa parte? Então, Jesus já tinha ali do lado dado o primeiro passo lá, usou, né? Evangelizou aquela mulher samaritana, enfim. E agora Filipe estava lá. Por causa da perseguição, foi para Samaria fugido e começou a pregar o evangelho lá. Vamos pregar. E ali,
ele vai enfrentar um gigante também. Qual, Fernando? Em Atos 8, a partir do versículo 26, se você quiser abrir a palavra, já abra lá. Atos 8, a partir do versículo 26. É um texto que eu gosto muito. Quando nós falamos de batismo, nós falamos muito desse texto, mas eu quero dar um enfoque um pouco diferente agora. Olha o que fala lá a partir do versículo 26. Filipe e o etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul. Ele estava lá em Samaria, vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. E aí, você vê, Filipe só obedeceu. Falou: está mandando aí para o sul, vou. Foi. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Por que o Espírito falou para Filipe acompanhar? Porque havia um propósito de Filipe pregar para esse etíope. Como você ficaria? E aí eu vou dizer: como você se sentiria se de repente o Espírito te mandasse falar com uma pessoa? Eu não sei hoje quem você respeita, quem você admira, quem você acharia muito maior que você. Qual seria o presidenciável, o prefeito, o vereador, o ídolo de muita gente, o cantor pop, ou a pessoa que você falaria assim: uau, essa pessoa, como é que eu vou chegar perto? Como é que eu vou chegar perto dessa pessoa para evangelizar essa pessoa? Você não está entendendo? Esse etíope era a pessoa responsável por todos os tesouros da rainha dos etíopes, Candace. E quem era Filipe? Filipe era um diácono que teve que sair fugido. Então ele largou inclusive a função dele como diácono em Jerusalém para poder se tornar um evangelista. E aí ele foi pregar o evangelho. E aí o Espírito fala: vai lá e fica lá, você vai, acompanha ali, para aproveitar, surgindo a oportunidade, você vai pregar para esse cara. Para muita gente isso seria difícil. Eu estou dentro de uma cidade que eu tenho percebido que muitas pessoas são reservadas, são tímidas. Imagina uma pessoa tímida tendo que falar com uma pessoa extremamente importante, de nome, renomada, conhecida. Talvez isso fosse um gigante, se tornasse, talvez isso para você poderia ser um gigante. E aí, se o Espírito manda, você vai? Nós temos em nós espírito de ousadia, espírito de poder, espírito de coragem. E aí Deus envia, e ele vai e prega. Deus envia, e ele, com muita ousadia, e aí eu não vou ler o restante desse trecho, mas se você ler até o final desse capítulo, você vai ver que o etíope estava lendo a Bíblia, lendo o Antigo Testamento, lendo um texto do profeta Isaías, que dizia respeito a Jesus Cristo, que esse etíope não conhecia. E com muita ousadia Filipe prega, esse etíope aceita Cristo, entende que Cristo era de fato o próprio Deus encarnado, e eles passam por um lugar que tinha água, a Bíblia fala, ele fala: eu posso ser batizado porque eu quero seguir esse Cristo e eu já quero cumprir esse mandamento. E aí Filipe fala: sem problemas, foi lá e batizou. Tremendo. Ele enfrentou o gigante e o resultado foi a conversão de um etíope, poderoso, homem importante, da rainha Candace. E aí eu entro para uma parte que agora eu vou avançar em uma única história, e eu quero que você preste muita atenção. Quantos aqui conhecem a história de Gideão? Quem não conhece não tem problema, a gente vai contar, tá? A partir de Juízes, a gente vai permear versículos entre Juízes capítulo 6 até Juízes capítulo 8, tá? Para quem conhece um pouco da história de Israel, vocês vão entender que num primeiro momento nós temos lá no Gênesis nós temos a origem do povo de Israel. Deus escolhe um homem, Abraão, e a partir desse homem ele promete que todas as famílias da terra seriam benditas e que ele seria o patriarca de uma grande nação. E todo o povo de Israel vem de Abraão. E aí você vai vendo a história avançar, Abraão, depois Isaac, depois Jacó. De Jacó nascem os 12 filhos que se tornam os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel formam o povo de Israel, a nação de Israel. Esse povo acaba se tornando cativo na época de José ainda, que José se torna o governador do Egito. Lembra lá? Um dos homens importantes, numa situação em que Deus o promoveu. E aí, o povo fica escravo durante 430 anos do Egito. Depois Deus manda Moisés para libertar, tem toda essa história. E aí, depois que Moisés ficou peregrinando com o povo durante 40 anos no deserto, por teimosia do povo, porque podia ter conquistado a terra prometida antes, mas foi teimosão, cabeção, E aí, Josué
que foi preparado para se tornar o próximo líder de Israel, se torna o grande general que leva o povo à conquista da terra prometida. A partir daí muita coisa acontece. Josué, todo mundo, quem já estudou a Bíblia com um pouquinho mais de profundidade, sabe que Josué cometeu um erro. Porque Moisés preparou uma liderança para quando ele não estivesse presente, Josué. Josué não preparou um líder. Então o que aconteceu quando Josué morreu? O povo ficou sem liderança. E Deus foi estabelecendo juízes. Então no livro de Juízes, você tem aí 40 juízes que foram heróis, que o povo passa por situações em que eles são cativos, eles são oprimidos por um outro povo, e aí Deus levanta um herói, um grande juiz, para ser boca de Deus ali, para governar, para se levantar, para se posicionar, para livrar o povo da opressão de muitos povos, os midianitas, os ismaelitas, o povo edomita, e os filisteus também, que fazem parte desse processo. A história de Sansão, muitos conhecem. Sansão foi um dos juízes de Israel, Gideão foi um dos juízes de Israel. Só que o que nós sabemos sobre a história de Sansão? De Gideão. Bom, primeiro, Gideão enfrentou 3 gigantes. Essa eu acho que mesmo quem conhece a história oh meu Deus, eu estou misturando aqui, eu já ia falar Neemias, gente. Neemias eu vou pregar em outra oportunidade. Mesmo quem conhece a história de Gideão, assim, mas Gideão enfrentou gigante? Ele enfrentou 3. Quais? O primeiro gigante você vai identificar em Juízes 6, versículo 27. Vai lá para Juízes. Agora a gente vai ficar só em Juízes até o finalzinho aqui. Nós já vamos passar por esses textos, vamos ensinar os princípios. Juízes 6, a partir do versículo 27, diz assim, assim Gideão, Juízes 6, 27, chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor... Não. Coloquei aqui um anterior. Peraí, volta aqui. Vamos começar do primeiro aqui, Gideão, de novo os israelitas. Gideão a partir do versículo 1. Aqui, o título na minha Bíblia aparece como Gideão. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Na época do juízo você vai ver que o povo, a Bíblia fala, em Juízes tem um versículo que fala assim, o povo andava sem direção, porque eles não tinham quem governasse o povo. Então por isso que eles caíam e se perdiam e voltavam para a idolatria, ora serviam a Deus, ora não serviam mais, ora se prostituíam adorando outros deuses, esqueciam de adorar um Deus e tal. E aqui de novo, os israelitas haviam feito coisas que o Senhor reprovava, e durante 7 anos eles estiveram cativos, oprimidos pelos midianitas. Olha o que os midianitas faziam com eles. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, cavernas e nas fortalezas. O povo de Israel vivia oprimido, se escondia nas cavernas, com medo do povo de midianita. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste invadiam, acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Imagina a situação de Israel nesse momento. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e o Senhor, o seu Deus, disse, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. O povo havia, Deus aqui está, através da boca do profeta, corrigindo o povo. Versículo 11 diz, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Joás era o pai de Gideão. Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Estava lá malhando trigo escondido. Então o anjo do Senhor apareceu para Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13. Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, como diz? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Aí o versículo 15 diz assim, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Aqui, versículo 15 e versículo 16. Versículo 16 mostra o que Deus fala para ele. Mesmo que você pense isso a respeito de você mesmo, eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem.
primeiro gigante. Vocês viram o que os midianitas estavam fazendo com o povo de Israel, ok? Oprimindo, queimando as plantações, perseguindo, matando os animais, empobrecendo Israel. Os midianitas eram um dos gigantes, sim, mas para que Gideão pudesse enfrentar os midianitas, qual foi o primeiro gigante que Gideão teve que vencer? Ele mesmo. Quê? O primeiro gigante que você tem que enfrentar, Deus quer te usar. Deus quer te fazer boca dele. Deus quer que você seja um homem e uma mulher de Deus que o representem bem aqui na terra. Você é a igreja do Senhor. As pessoas não vão vir a esta igreja ou a qualquer igreja apenas porque é uma bela igreja, uma igreja legal. Tem muita gente que busca isso, né? Um ponto de encontro. Eu vou falar o seguinte: as pessoas vão permanecer e vão ser transformadas por causa do exemplo que você dá, da sua vida com Deus, daquilo que você transborda de unção. Mas para você fazer a obra do Senhor, que é grande, é uma seara enorme, você precisa vencer esse gigante chamado você mesmo. Muita gente não se posiciona, muita gente não fala: pastor, estou aqui, eis-me aqui, porque acredita que não está capacitado, que não tem condições. Talvez pense igual o Gideão: eu sou o menor da minha família, eu não sei falar, eu me enrolo, eu sou gago, eu sou feio. Deus cura até feiura. Eu tenho falado que Deus cura chatice. Eu sou chato, pastor. Eu tenho falado que Deus cura até chatice. E até o feio Deus faz bonito. Glória a Deus, aqui isso é milagre mesmo, né? Mas enfim, e aí você se acha que eu sou pobre, eu sou miserável, eu não sou ninguém, eu não consigo. E aí o que Deus fala para Gideão? O que você está dizendo aí? Eu sou Deus, eu vou estar com você. Então como é que você poderia não vencer se eu estou com você? Oi? Se Deus está com você, tem algum gigante? Davi lá diante de Golias, um gigante de 3 metros de altura. O que Davi precisava para vencer o gigante? De Deus junto com ele. Você está entendendo? Deus está falando com você, o primeiro gigante que você tem que enfrentar para sair. Tem gente que não está se dispondo a viver o novo, sabe por quê? Porque você ainda acredita que você é o menor, que você é incapaz, que Deus não pode usar você. Deus está falando para você: eu estou com você. Quem que você não pode enfrentar? Se eu estou dizendo para você que eu estou com você, mesmo o exército dos midianistas que estão oprimindo vocês por anos, mesmo esse exército, você vai esmagar como se fosse um só homem, porque eu estou com você. Vença o primeiro gigante, e aí vamos para o segundo gigante. Qual que é o segundo gigante? Aí sim, Juízes 6, versículo 27. Assim, Gideão aceita, tem um teste que ele faz com Deus. Senhor, se é Deus mesmo falando, colocou lá um novelo de lã, olha, vou deixar aqui à noite, né, vai orvalhar, se de manhã eu encontrar o novelo todo molhado, e a terra toda seca, é porque o Senhor está falando mesmo, eu acredito. Ele faz umas provas aí com Deus, né? E depois daí fala assim: Deus, desculpa falar isso, mas mais uma. Colocou lá um novelo lá e falou assim: agora, se passar essa noite, orvalhar e tal, eu quero ver se for Deus mesmo que está falando comigo, e é para eu ir mesmo, e aí vou liderar um exército e tal, o novelo tem que estar seco e toda a grama molhada. E aconteceu. Aí vai, beleza. Aí ele fala assim: beleza, Deus, entendi. Então é para enfrentar Midian. Então vamos lá. Aí no 27 ele fala assim: Deus dá algumas diretrizes. O povo estava se prostituindo, o povo estava errando, o povo estava adorando a outros deuses, a Baal e a outros deuses dos outros povos. E aí Deus fala assim: para eu estar com você, a gente precisa quebrar isso aí. A gente precisa resolver essa parada. E deu uma direção para ele lá e quebrar os deuses que estavam lá, que o povo dele mesmo estava, os irmãos dele, os parentes dele estavam cultuando. Você vai liderar, mas você precisa resolver essa parada e acabar com esses deuses todos e livrar, e o povo precisa parar de adorar esses deuses. Aí no versículo 27 ele fala assim: assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. Segundo gigante aqui, a sua própria família. Oi? Quem aqui? Às vezes a própria nossa estima, nossa falta de confiança e tal, muitas vezes, gente, não é para você culpar os outros, não é para culpar pai, mãe, pelo amor de Deus, entenda isso de maneira, mas olha só, se Deus está falando com você, não importa o que seu pai falou de você, o que sua mãe falou de você, o que seu irmão falou de você, e você sabe que dentro de casa as coisas, o pessoal não vê, né? É difícil, né, os de casa reconhecer, assim, mas nosso irmão, imagina os irmãos de Jesus, que levou um tempo para eles,
até entender que, peraí, Jesus é mesmo Deus. E depois que entenderam isso e viram tudo e creram, se tornaram grandes, Tiago, João e outros irmãos. Judas irmão, porque tinha um Judas irmão de Jesus, né? Assim, pô, mas e o pessoal que era amigo de perto, né? Isso aí, ele está falando que Jesus é o Messias, mas ele é o filho do Zé. O Zé é o carpinteiro. E ele é de Nazaré ainda, o que pensa? Lá em São José dos Campos, ele fala assim, a gente brinca, né? Assim, imagina se Jesus tivesse nascido em São José dos Campos. Quando eu cheguei em São José, 20 anos atrás, que eu sou de São Paulo, né? O pessoal falava assim, não vai lá para o Campo dos Alemães, que lá era o bairro da pesada. Aqui tem alguns, né? O pessoal fala, lá o Araretama, o Bem Viver, o Castolira, cuidado. E nós vamos ter GC lá, hein, gente? Amém, em nome de Jesus, vamos ter o GC do ex-presidiários, ex-drogados, ex-adictos, é isso aí, gente, hoje a gente está aqui para fazer a obra. Isso aí é gigante demais para você? Não é nada. Só que muitos de vocês deram ouvidos à família, e muitos não avançaram e não se prosperaram por causa de coisas que ouviram dos pais, dos irmãos, daqueles mais próximos. Falaram assim, o que você está achando? Está achando demais, né? O que falaram para José, os irmãos lá, quando José teve o sonho, lá falou assim, não, eu vi o pessoal se prostrando, e eu com o sol, com uma lua, e todo mundo se prostrando, e eu falei assim, você está se achando, né, Zé? O José do Egito, virou depois, né? José, que isso, você está se achando, o que você está achando? Você é nosso irmão caçula, mano. Você é o seu caçula, o caçula aqui, não é todo mundo dá peteleco e não sei o quê. Quem que é você? E muitas vezes você tem que superar isso. E o medo da família, o medo de se posicionar. Eu conversei com algumas pessoas que eu vim discipulando para batismo, sabe? E aí a pessoa se converteu, mas é o primeiro da família a batizar. A resistência para a pessoa, mas o que a minha mãe vai dizer, o que o meu pai vai dizer, como é que eu vou fazer isso, como é que meus irmãos vão aceitar, como é que a família vai aceitar isso? E graças a Deus estão vencendo esses gigantes também. Então, peraí, você tem que vencer. E ainda que Gideão foi lá e quebrou os deuses e tudo, e lá mandou o servo dele fazer isso escondido, deu certo depois, graças a Deus. Continua aqui, só ver, o 28. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Porque aí Deus falou para ele, quebra todos os deuses, derruba o poste sagrado de Baal, quebra lá os deuses e faz um altar e sacrifica lá um altar para Deus, para mim, tá? E aí 29, perguntaram uns aos outros, quem fez isso? E depois de investigar concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Versículo 31, Joás porém respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal. Aí Joás se posicionou como pai, né, defendendo o filho aqui. Vocês vão se defender a causa de Baal? Vocês vão defender isso? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto de manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se. O pai já estava entendendo que Deus estava se posicionando e ia usar Gideão, tá? E aí, por isso que Gideão na Bíblia é também chamado de Jerubaal, por causa que ele foi o responsável por derrubar esses postes sagrados, a adoração a Baal que estava acontecendo ali, tá? Que Baal dispute com Deus, se for o caso. Se ele tiver força, ele vem. Não tem, claro que não, tá? Então, mais um gigante vencido, e agora vem o terceiro gigante. Qual que é o terceiro gigante? O próprio exército de Midian, que vinha oprimindo Israel a tudo que é direito, a torto que é direito, tá? Mas aí, vamos lá. Aí Deus fala, ok, vamos lá. Vamos chamar os guerreiros, né? Chamou os guerreiros, todos de Israel naquela época. Deus deu estratégia, Gideão se posicionou, conseguiu convencer bastante gente, milhares de pessoas para o seu exército, 32 mil, é um bom número, né, gente? O que você acha? 32 mil para o exército? Bom, depende do exército inimigo, né? Bom, enfim, levantou 32 mil homens para, vamos enfrentar Midian, beleza, qual que era o tamanho do exército de Midian? 135 mil. Se fosse 32 mil contra 32 mil, seria um para cada um, né? É que eu não sou muito bom de matemática, mas se você contar 32 mais 32, dá 64. Dá para ir, né? Cada um enfrentando dois daria 64, mas faz 130, é 4 vezes mais quase, um pouco mais de 4 mil, 4 vezes mais. Ou seja, se cada um vencer 4, dá? 4, 5. Beleza, então, tá. Beleza, então vamos nessa. Quem conhece a história de Gideão? Quem conhece a história de Gideão já fala assim, opa, e eu coloquei aqui, ó. O exército midianita era gigante. Só que Midian não era um gigante grande o suficiente para Deus mostrar o poder dele.
Como não? Já era 4-5 que os caras tinham que vencer cada guerreiro para conseguir vencer o exército midianita. Não era? É um belo de um gigante. É grande. Opa, mas Deus falou com, não, é muita gente. Eu quero mostrar o meu poder. E aí, eu nem vou ler essa parte, mas se você for, Deus vai dando várias estratégias. Deus mandou ele perguntar assim, fala pro exército assim, quem está com medo? Acho um barato isso, os caras foram sinceros, né? Muita gente. Quem está com medo pode ir embora. Já foi uma renca. Nós somos 32 mil. São 135 mil de Midian. Já faz anos que a gente é oprimido por esses caras. A gente está vivendo em caverna, escondido. Quem está com medo? Pode ir embora. E aí foi um monte embora. Milhares. E aí Deus foi dando estratégia. No final, quem sabe? Sobrou quantos? 300. Aí eu já não fiz a conta. E eu acho que eu não... Vai dar, se eu tentar fazer a conta de cabeça, vai dar chute aqui. Eu vou ficar até 3 horas da tarde aqui tentando resolver. Não. Né? Mas para 300, para enfrentar 135 mil... Aí Deus falou assim, não, 300 tá bom. 300 tá agora sim. 300. Contra 135. Agora tá ótimo. É isso. Tá? Midian não era um gigante grande o suficiente, então Deus diminuiu o exército para 300, para que o nome dele fosse glorificado. 300 contra 135 mil. Dá conta? Se Deus está com você. Aleluia. Se Deus está com você, esse exército, esses caras têm que se apavorar mesmo, porque já era. Não, mas são 300, mas são 300 guerreiros do Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso Deus, já era. Morram de medo. Por que nós temos que enfrentar gigantes? Nessa própria história de Gideão a gente consegue pegar isso, tá? Juízes 6, volta no capítulo 6, dá uma olhada no versículo 6, que a gente já leu, mas vamos só observar aqui. Olha o que diz o versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Você sabe que a gente é tão metido a besta e a gente é tão orgulhoso. Quando a gente vai estudar a raiz de todo o pecado, o orgulho faz parte. Todo pecado tem, uma das raízes é o orgulho. Muitas vezes Deus tem que quebrar você, para você reconhecer que sem Ele você não é nada. Talvez você esteja vivendo isso hoje. E aí, imagina, se a gente fala do povo judeu, um dos povos mais prósperos da terra. Quando você olha no mapa, eu fui ali no Vale da Bênção, quem conhece o Vale da Bênção, tem uma sala de oração ali 24 horas, que tem um mapa-mundi gigante assim na parede, e aí tem todos os países destacados, aí você vai lá procurar Israel. Naquele mapa inteiro, Israel, é um negocinho assim, ó, é uma nação petititica no meio de todo. E aí quando você vai lá para a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os alemães se posicionando, querendo matar tudo, uma nação desse tamanho, que prosperava abundantemente até hoje. É um povo que sabe que prospera, abençoado por Deus, que flui, que desse tamanho. Tem um exército tão preparado que o pessoal fica atacando o exército e eles bombardeiam, e os caras conseguem detonar todas as bombas sem chegar na terra. Uau! Até hoje! E aí a Bíblia está falando que naquela época eles empobreceram tanto, que eles não viram outra alternativa, senão clamar por socorro. Talvez o Senhor está falando isso para você. Deixa o orgulho de lado. É tempo de clamar pelo socorro do Senhor na tua vida. Se você não enfrentar, tem gigante que está aparecendo na tua frente, é justamente para você reconhecer: Senhor, não dou conta. Vem comigo. O orgulho, né? Eu gosto de usar esse exemplo que eu acho bacana, né? Aqueles que têm irmãos mais velhos, né? Uma coisa é você querer enfrentar aquele grandão da terra, te pego lá fora, lembra? Lá, antigamente, eu acho que não é hoje não tem muito isso de te pego lá fora, né? Era uma expressão antiga, né? O pessoal brigava lá na escola, eu te pego lá fora, espera eu lá, a hora que acabar a aula eu te pego lá fora, né? E aí, mais um baixinho enfrentar um grandão é complicado, mas tinha uns que tinham uns irmãos que era maior, já combinava com o irmão e quando chegava, vem, esse aqui é o meu irmão, pronto, aí já apavorou, né? Então uma coisa é você sozinho, mas aí chega aquele gigante daquele tamanho e fala assim: mas olha o tamanho do meu Deus, olha o tamanho do meu Deus, aí o gigante que vai apavorar.
E o gigante apavora, olha aqui. Olha o que é aquilo. Se você pega aqui o exemplo, você vai ver que quando Deus dá a estratégia para os 300, né, ele fala, divide em 3 e tal, e Gideão ainda está meio com medo, fala assim, meu Deus, 300 para enfrentar, e ele vai até o acampamento dos midianitas à noite, e Deus fala assim, desce você e mais um lá, e ouve só a conversa dos caras. Eles eram 300, e eles descem e eles ouvem a conversa de 2 pessoas, e não veem que eles estão lá, eles estão escondidos, e na conversa eles já estão apavorados. O povo de Israel, eles servem ao Deus Todo-Poderoso, e nós tivemos um sonho, a gente já era. E eles, aquele gigante midianita, com 135 mil no exército dele, eles já estavam apavorados, porque sabiam que Deus estava nessa batalha, e que o povo tinha derrubado lá os Baal, poço sagrado, tinha se voltado para o Senhor, e falou assim, agora já era. 135 mil do nosso exército, mas o Deus de Israel é o Deus de Israel, nós conhecemos a história de Israel, já era, eles estavam, e aí Gideão falou assim, opa, entendi Deus, o gigante já está apavorado, é hora de atacar, e ataca, e de fato, a vitória vem, o que vem depois de enfrentar os gigantes? Versículo 28, deixa eu ver aqui, deu 7 ou 8, 28, 6, 28, diz assim, de manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava, não é esse aqui, 7, 28, está aqui, assim Midian foi subjugada pelos israelitas, e não tornou a erguer a cabeça, presta atenção, ele enfrentou o gigante que era ele mesmo, ele enfrentou a sua família, foi escondido e tal, mas enfrentou e conseguiu vencer com a idolatria ali, quebrar os postes sagrados, destruir os ídolos que estavam sendo adorados e o povo estava se prostituindo. Deus deu estratégia e eles perseguiram e acabaram com o poderio dos midianitas. E o que veio depois? Assim Midian foi subjugada pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. E durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz por 40 anos. Tem gigante que você vai enfrentar, que vai trazer paz, não só para você, para os teus familiares, para uma geração inteira, porque você foi ousado, e com o poder de Deus, com a capacitação de Deus, você enfrentou gigantes. E Israel teve paz por 40 anos, e avançou, cresceu e prosperou. Deus quer te usar. Novidade, pastor? Haverá parte 3. Será uma trilogia. Amém? Aguarde o momento de a gente fazer a parte 3. Mas eu encerro essa palavra de hoje dizendo para você, Deus quer te usar para trazer a paz. Você vai enfrentar gigantes e muitas pessoas vão se beneficiar da sua ousadia, da capacidade. O Senhor te capacita para abençoar uma geração. Então não se deixe atemorizar. Deixa eu falar uma coisa para você, é um segredo, é um mistério. O gigante está com mais medo que você. É igual mulher quando aparece uma barata. E não é mulher, que tem homem que também. Eu já dei meus gritos já de susto com barata. Deixa eu contar uma história para você. A barata está com muito mais medo que você. Eu sei, pastor, mas então, aquele negócio, nem para muita gente a barata é um gigante, né? Aquelas voadoras, então, meu Deus, parece uma barata voando, pernas para que te quero, socorro. Ela está com mais medo que você. Eu vou dizer para você, sabe esse gigante de 3 metros de altura que está se apresentando diante de você? Ele está olhando para você e está falando assim, aquele ali é filho do Deus Altíssimo, Deus está com ele, Deus está com ele, ele está apavorado, então avance, avance e receba. Você quer ser promovido, você quer avançar, quer viver o novo, eu comecei falando sobre isso, então vamos enfrentar esses gigantes e vamos vencê-los para a honra e glória do Senhor, amém? Fique de pé, igreja. Aleluia, serebacalabassorias. Ramanei kirobasuri andaramai xeriqueirima na choriai.
Pai querido, nós oramos, Senhor, juntos, ore junto comigo. Você sabe qual é o gigante que você está enfrentando, você sabe qual é o gigante que está se apresentando diante de você, nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos. Talvez tem gigante que está te provocando, e você não tem tido ousadia de avançar, de se posicionar, de pegar a sua espada, a espada da palavra, e começar a declarar a palavra do Senhor. Você tem tido medo, mas saiba, o gigante tem medo de você, o gigante está apavorado. Basta você avançar, basta você se posicionar. É tempo de entrar na guerra, mas com a confiança de que Deus é com você. É tempo de você avançar, é tempo de viver o novo, e eu declaro em nome de Jesus, todos esses gigantes serão vencidos. Não importa, mas é uma dívida enorme, mas é uma causa na justiça que já está parada há anos, mas é uma situação que eu não sei como, já faz tanto tempo que eu briguei, eu não consigo liberar perdão, faz tanto tempo que eu perdi contato com meus pais. Talvez seja um gigante tremendo. Se eu chegar e pedir perdão, não vai querer, não vai me receber. Não tem como restituir esse relacionamento. O meu casamento, eu acho que já não tem mais chance, já não tem mais volta, já não tem mais solução. Talvez esse seja um gigante para você, mas o Senhor disse: eu sou contigo, eu sou Deus para restaurar essa relação, eu sou Deus para restaurar o seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Eu sou Deus para solucionar a sua causa, para liberar a solução para essa causa que está na justiça. Eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou Deus de Israel, eu sou Deus da igreja, eu sou Deus. Se eu sou contigo, você não precisa ter medo, você vai vencer esse gigante. 135 mil homens você vai derrubar como se fosse um homem só. Se encha de ousadia, se encha de coragem, se posicione. Você não vai, a Bíblia fala, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que olham para trás, nós não vamos ficar presos no passado. Quem olha para o passado e fica preso lá vira estátua de sal, não avança. É tempo de se posicionar e avançar. Começa com o primeiro passo. Deus te dá ousadia e coragem, você dá o segundo passo. Deus te dá ousadia e coragem, daqui a pouco você dá o terceiro, o quarto, o quinto, e você avança, e o gigante é derrubado, e você vai cortar a cabeça do gigante, e uma geração inteira vai ser abençoada em virtude do seu posicionamento. O Senhor é contigo. Quem crê isso diz amém. Dê glória a Deus. Diga: Senhor, eu recebo em nome de Jesus, em nome de Jesus.